Olá, pessoal. Vamos dar uma continuidade ao livro Conflito e Paz. Aliás, estamos terminando o livro. É com a satisfação muito grande que a gente tem comentado aqui nesses encontros o quanto o pessoal tem crescido, o quanto o pessoal tem modificado a visão, ampliado essa visão, o quanto a gente tem se sentido muito bem estarmos nesses 45 minutos, uma vez por semana, dentro de uma egrégora heiligeriana de muita saúde. Então, vamos lá, sejam bem-vindos todos. Vamos dar continuidade na página 129 do livro físico. Ana, você já conseguiu aí? Ok. Então, exemplo, o campo de batalha. Isso. De um curso de treinamento em Zurique, 2003. Henning a uma participante. Qual é a sua questão? Uma participante. O tema perpetradores e vítimas. Não me deixe em paz. Desde ontem estou trêmula. Sinto falta de ar e uma dor no coração. Parece que existe aí algum segredo que quer ser descoberto ou que precisa ser honrado ou assumido. Henning. Está bem, feche os olhos. Henning espera longo tempo, concentrado. A participante treme. Henning, vamos fazer juntos uma viagem. Vamos visitar um campo de batalha recente. E a participante treme. Henning, não restou ninguém, morreram todos. A participante inclina a cabeça e tem um imenso tremor. Henning, ninguém mais se move. Ninguém vê você. Ninguém ouve você. Tudo passou. E a participante respira aceleradamente. Henning, para todos, tudo passou. Ninguém mais se preocupa em saber o que houve, ou como ele era, ou o que ele era. Ela solta um profundo suspiro. Henning, nem o que fez, nem o que sofreu, tudo passou. Ela continua tremendo. Henning, seus sucessores já se armam para uma nova guerra. No final, o mesmo campo de batalha. Tudo passou, tudo em vão. Entre as guerras, um pouquinho de paz. Ela respira bem fundo e o seu tremor cessa. Henning torna a esperar muito tempo. Henning, isso basta. Depois de algum tempo, a participante abre os olhos e volta a olhar para Henning. Henning, está tudo bem? Está bem assim? Participante, eu aceito. Henning, a grande felicidade é extremamente modesta. Ambos trocam um sorriso. Participante, agradecida. Henning, tudo de bom para você. A paz. A paz é o nosso anseio, finalmente a paz. Contudo, o que se passa conosco quando a conseguimos? Deixamos de crescer? Só podemos crescer onde existe luta, onde nada se conclui. Somente então podemos crescer. A vida se afirma sempre em circunstâncias difíceis. A fantasia de uma paz eterna é um sonho, mas quando enfrentamos os conflitos e os aceitamos, os lados opostos se reúnem num nível superior, pelo menos em nós. Depois dos conflitos, sentimos-nos mais ricos, mas logo vem o seguinte, e assim continuamos a crescer nos conflitos. Como precede os que querem uma paz permanente na Terra? São frequentemente agressivos e impedem a verdadeira paz.
Às vezes, querem eliminar um conflito, provocando um novo conflito. Assim, esperamos pela paz até que ela se instale depois de uma luta. Então, passamos para a luta seguinte. A plenitude. Só pode reconciliar-se o que estava dividido. Só pode unir-se o que estava separado. Portanto, a separação e as diferenças são um pressuposto para uma reconciliação. O que significa reconciliar-se? O que implica a paz nesse contexto? Implica que as diferenças e oposições sejam mantidas e, contudo, reconhecidas, que elas se honrem, completem e enriqueçam mutuamente. Com isso, cada parte reconhece direitos iguais à outra. As diferenças podem subsistir, mas quando elementos diferentes se associam, todos juntos alcançam a plenitude. Estranha religião. A culpa. A culpa entre as pessoas nasce quando fazemos a alguém algo que o prejudica ou quando reivindicamos algo cujo preço é pago por outra pessoa. Portanto, quando obtivemos alguma vantagem à custa de outro, ou quando sacrificamos outro para obter alguma vantagem. A maior das culpas é, na minha opinião, sacrificar o próprio filho. Estranhamente, isso é descrito, às vezes, como se fosse o mais elevado amor. Alguns afirmam, por exemplo, que Deus fez crucificar o seu filho por amor a nós, e que, por isso, esse sacrifício ganhamos a vida. Essa imagem cruel continua atuando em nossas famílias, e ainda hoje se sacrificam filhos de muitas maneiras. Por exemplo, consagrando-os a Deus ou sacrificando-os a um ideal. A mãe de Samuel, por exemplo, prometeu a Deus que, se ganhasse um filho, o levaria ao templo para que servisse a Deus. Isso significa, naturalmente, sacrificar um filho. Vemos, ainda hoje, algo semelhante em muitas famílias piedosas, que consagram um filho a Deus ou se alegram quando seu filho se consagra a Deus. Ocorrem casos em que um filho da família é destinado a tornar-se sacerdote ou monge. O que sustenta isso é a convicção de que tal sacrifício traz bênçãos para a família. A mesma ideia atua também na criança que é sacrificada ou se sacrifica. Algumas crianças imaginam que, se adoecerem ou morrerem, poderão salvar seus pais. Outras se oferecem para expiar por alguma culpa dos pais. Isso geralmente acontece de modo inconsciente. Esses poucos exemplos nos permitem ver com que frequência as pessoas são amarradas a uma culpa e entregues a ela, como sacrifício por uma culpa. O que fazem muitas pessoas com essa culpa, real ou imaginária, que julgam ter diante de Deus, ou que assumem de alguém por identificação? Elas se punem por diversas maneiras. Essa punição consiste num sacrifício, seja de que tipo for. No caso de uma culpa grave, seja real, imaginária ou assumida, elas adoecem ou morrem. Muitas vezes em decorrência de algum acidente ou por suicídio. Esse sacrifício serve de expiação por uma culpa. Que efeito terá um tal sacrifício na próxima geração? A expiação pela culpa atua como uma nova culpa, pela qual outras pessoas precisarão expiar. Assim, a desgraça não tem mais fim. Como se lida com a culpa?
com humildade. Precisamos saber e admitir que não podemos escapar da culpa pessoal, da culpa imaginária ou daquela que assumimos em lugar de outro. Sabendo assim, nós assumimos essas culpas, mas não como uma expiação, e sim como uma força. Pois quem se torna culpado em plena consciência e assume sua culpa ganha força. Para que serve essa força? Para fazer algo de grande, algo que cura. Dessa maneira, é possível assumir também uma culpa pessoal. Uma compreensão importante sobre a culpa é que, depois de algum tempo, ela tem o direito de ser esquecida. Com isso, nos tornamos humildes, mas também compassivos. O sacrifício. Gostaria de dizer algumas coisas sobre os segredos da alma infantil. São segredos pueris que continuam influenciando muitos adultos. Dizem respeito à religião, a uma estranha religião. Uma dessas ideias é que, quando uma pessoa adoece, uma outra que está doente melhora. Ou, quando uma pessoa está doente e alguém reza a Deus, ele promete que quer ser infeliz para que ela melhore. Ela efetivamente melhora. Muitas crianças pensam assim. Por trás disso, existe a ideia de que Deus é realmente mau e que somente fica benigno quando lhe oferecemos sacrifício, ou imolamos animais, ou quando ela faz sacrifício do próprio filho. Nessa concepção, Deus é tão pequeno que precisa ser subornado como sacrifício. E é corrupto, pois só ajuda quando lhe pagamos o suficiente. Essa ideia não poderia ser mais insensata, pois convertem Deus em nosso servidor. Mas as crianças procedem assim, e também muitos adultos. Contudo, esses esforços e sacrifícios são inúteis. A compensação. A dinâmica que mencionei tem algo a ver com nossa necessidade de compensação, as nossas relações humanas. Quando presenteio uma pessoa, ela se mostra benévola e me retribui de algum modo. Isso é bom e necessário, mas apenas entre seres humanos. Com Deus, não se pode negociar assim. Vamos fazer uma paradinha aqui, Ana. Uhum. Bem, muitas coisas nós ouvimos aqui. Oi, Lu, Jane, Marília, todos que estão aqui. Elide, vamos... O que chama a atenção de vocês dessa leitura até agora? Maria, eu falaria um pouquinho sobre a paz, que a gente não entende isso, né, como movimento da paz e do conflito, mas o que mais me chamou a atenção, e eu gostaria que você desse um complemento do seu saber para nós, né, dividindo sobre a culpa, a hora que ela fala de assumir a culpa, quando a gente assume a culpa consciente, que ela pode ser transmutada, né, esquecida, né, no futuro. Uhum. É muito interessante porque, geralmente, nós carregamos muita culpa, né? E sentimos muita culpa. A ponto do Bert trazer um desses livros dele, acho que é na Simetria Oculta, ele coloca, não existe vida sem culpa. Ou seja, a culpa ela está a serviço, né? De um preço pago. E essa culpa, geralmente, o que a gente faz com o que a gente não sabe fazer? A gente se sente não sabendo fazer o perfeito, o direito,
Então, a gente tende a sacrificar algo em nome dessa culpa. E como fazemos uma reparação diante da culpa? Olha uma coisa interessante que ele fala aqui, né? A criança que é sacrificada ou se sacrifica. Algumas crianças imaginam que se adoece ou morre, poderão salvar os seus pais. E aí eu chamei essa atenção porque, assim, quando a criança adoece, o que muitas vezes a criança, no seu imaginário, né? Porque ele fala também, pode ser real ou imaginário as questões. Mas a culpa, quando ela seja real, imaginária ou assumida, as crianças que levam a adoecer e a morrer. Então, podemos morrer também pela culpa. E ele traz uma saída muito, muito bacana. Como lidar com a culpa, se não for com a humildade? Se você errou, se você cometeu algum dano, é necessário que você faça uma reparação a esse dano. E essa reparação, geralmente, ela precisa da humildade. A reparação, ela tem um grande poder, né? Primeiro que no final do nome já tem ação, né? De poder refazer o novo pacto com quem a gente pôde causar algum dano. Porque ninguém pode chegar a uma plenitude se a gente não puder olhar para ela, né? Para a culpa. E a culpa, como ela está voltada inerentemente ao viver, né, das relações, ele distingue aqui dois tipos de culpa. A culpa através da religião, né, porque antigamente, dente por dente, olho por olho, se fazia como é que ele fala aqui? Imolava, né, os animais, ou até mesmo ofertava os filhos. Quando ele fala aqui nessa oferta, né, dos filhos para sacrifício, está falando muitas vezes que as crianças, para agradar pai e mãe, eu digo isso pela minha própria família, né? Eu tive um irmão que foi padre, mas ele entrou no seminário aos 12 anos. Qual é a condição? E minha mãe vem de uma família muito religiosa. Qual é a condição de uma criança assumir uma decisão tão séria quanto essa, né? E, geralmente, as crianças vão ao seminário jovenzinhos para poder... Porque agrada a todo mundo, né? Agrada a todos, é orgulho para todas as pessoas, para as famílias, que tenha uma criança que se dedica. Uma criança, quando ela é colocada também nesse lugar de corresponder expectativas. No fundo, qualquer coisa que aconteça, tanto para o desconforto, para o sacrifício, ele vai gerar culpa. Então, como essa culpa é inerente, a gente precisa estar muito bem olhando, quando sentirmos culpa, o que de fato está ligado a esse sentimento. Então, sentimento de sacrifício por algo que precisava de uma reparação. Por conta disso, a gente precisa ter humildade para fazer essa reparação. E aí você tem uma liberdade, né? Somente quando tem esse lugar de enxergar o que foi feito, o dano que foi causado. E isso a gente requer uma meditação sobre as nossas ações, né? A gente para aqui para ver se a gente quer estabelecer a paz. E quando ele fala assim, que a vida de paz, quando a gente concilia os opostos, quando a gente não tem e não precisa negar nada, então a probabilidade da gente poder fazer a conciliação ou uma reconciliação. Porque só assim crescemos, não é negando o conflito que a gente cresce, não é exterminando o conflito, né? Mas compreendendo e ter a possibilidade de fazer a reconciliação. Então, eu queria tanto que uma pessoa estivesse aqui hoje para poder a gente conversar sobre isso, ouvir de novo sobre isso, né? Esse final de semana também eu estive com
com um casal que eu penso que seria interessante poder ouvir isso, porque quando a família está em conflito, o que é naturalmente as famílias querem, né? Elas querem a paz, mas elas querem também exterminar o conflito. As diferenças existem, né? As diferenças estão aí. E não podemos exterminar a diferença, porque não conseguiríamos a paz dessa forma. Precisamos aceitar, em primeiro lugar, aceitamos o conflito, nos reconciliamos com ele, porque não existe vida sem luta. Então, quanto salto a gente pode dar, né? Então, se eu olhar potencialmente para um conflito, o que eu posso fazer? Eu posso compreender esse conflito de onde vem, eu posso olhar para esse conflito e dizer o que eu posso fazer para dar um salto e crescer através dele, e como é que eu posso me reconciliar com as pessoas, e aí sim eu posso chegar a um nível de paz. Quando eu reconcilio, o que é o reconciliar? É quando eu digo eu igual a você. Enquanto eu quero ter razão, o que acontece? Eu polarizo, né? Quando diz um presta, o outro não, eu faço uma polarização. Mas voltando aqui para a culpa, quando a gente assume a culpa se transforma em força. Né? A gente não precisa usar o sacrifício, mas a gente precisa fazer, porque é um processo de compensação. A dinâmica que mencionei tem algo a ver com a nossa necessidade de compensação. Porque os sacrifícios, todos os esforços e sacrifícios são inúteis. Então, o que ele está dizendo aqui? Se a gente for mais humilde e respeitar mais o fluxo da vida, a gente não precisa fazer tanto sacrifício nem fazer esforços, né? A gente tem uma outra atitude mais sábia. E aí que a gente chama de mais inteligente emocionalmente. Mas a gente vai fazer esse processo de caminhada, processo de idas e vindas, não? Então, o Bert tem essa sabedoria. E olha, quando ele coloca essa última frase aqui, com Deus não se pode negociar assim. Ou seja, qual o lugar que você coloca como ser humano? Esse Deus que rege todas as coisas e todas as pessoas, deixa tudo no seu devido lugar. Quando você está dentro, se sacrificando por algo, ou fazendo sacrifício com alguém, em nome de Deus, o que você está fazendo? Que lugar você está colocando o próprio Deus? Então, vamos olhar para as nossas vidas sem esforço, sem sacrifício, e olhar para todas as nossas culpas e transformá-la em força. Uma grande saída para que a gente possa olhar a nossa vida de uma forma mais em paz. Lu, você quer ler agora um pouco? Ui, É bacana esse perdoar e esquecer. Vamos lá, Lu. Expiação e reparação. um minutinho. Sim. Que página a Ana parou? Na página do livro físico, porque eu não estou aqui aberto o PDF, o físico é 33. 25, 25, 26, 27, 28, 29 para PDF, página 29. 129, Maria. Né, 29, Ana? né? Compensação. Nós estamos na 133 e no PDF é 129. Ah, sim, 129 no PDF. Obrigada, Compensação Ana. e ação. Isso.
Na compensação ou a expiação? Expiação e reparação. Ah, tá, obrigada. Expiação e reparação. Quero dizer mais uma coisa sobre expiação. Quando alguém expia por algum mal que fez ao outro, o que ele faz na realidade? Faz algum mal a si mesmo. Em que, porém, isso ajuda a pessoa a quem prejudicou? Ela ganha coisa com isso? Assim sendo, qual é a utilidade da expiação? Quem a realiza age apenas em benefício próprio, para que volte a sentir-se bem. A expiação é, portanto, um ato egoísta. Se realmente queremos reparar alguma coisa, precisamos olhar a outra pessoa nos olhos e fazer algo em seu benefício, para que ela fique melhor. Com isso, também nos sentiremos melhor. Entretanto, a sociedade exige que os criminosos expiem. Isso é importante para a sociedade, pois só poderá substituir se os delitos contra ela forem punidos. A pena é o instrumento da expiação. Cumprida a pena e realizada a expiação, muitos acham que isso apagou a sua culpa, mas mesmo que um perpetrador cumpra 10 anos de prisão por algo cometido contra alguém, não haverá reparação enquanto ele não se encontrar com sua vítima e lhe oferecer uma compensação. Em Viena, um jesuíta me falou sobre a maneira como educa menores infratores. Ele os leva a visitar as pessoas a quem lesaram. Um deles tinha roubado uma moça em que uma anciã guardava todas as suas economias. O jesuíta levou o jovem a visitar essa senhora. Ele teve que encará-la e sentir sua pobreza. Então o rapaz lhe disse, sinto muito, e perguntou-lhe o que poderia fazer por ela. Ela lhe respondeu, você poderia arrumar o meu jardim. Ele assumiu o trabalho e trabalhou durante 4 semanas no jardim da anciã. Isso foi uma expiação? Não, mas foi uma reparação. Terminado o trabalho, aquela senhora tinha se afeiçoado ao rapaz e ele próprio estava mudado. Aqui se nota a diferença. Entretanto, existem injustiças e ofensas que não podem ser reparadas, como muitos danos que causamos ao corpo ou à vida das pessoas. Quando alguém atropela e mata uma pessoa, não pode reparar isso. Como lida com uma culpa dessa natureza? Pode-se encarar interiormente a pessoa que morreu e dizer-lhe, sinto muito o que aconteceu. Não posso reparar isso, mas em sua memória farei algo de bom. O sentimento de culpa, quando reconhecido, proporciona uma força que nos permite fazer algo de bom. Nesse caso, por exemplo, algumas são em benefício de pessoas acidentadas. Um assassino pode imaginar que olha nos olhos de sua vítima e diz a ela, em sua memória vou assumir uma tarefa perigosa, que muita gente não ousa fazer. Então trabalha, por exemplo, no desarmamento de minas. Quando faz um trabalho como esse, em memória de uma pessoa que morreu, ele recebe força para isso. Ao mesmo tempo, sua vítima é homenageada e pode descansar em paz. Essa é a diferença entre a expiação e a reparação. Em Paris, depois de um acidente a um Concorde, os familiares das vítimas receberam $1 milhão como indenização. O que se passa na alma dos sobreviventes quando recebem e gastam esse dinheiro? Seja o que for que cumprem, estarão dizendo às vítimas, tirei uma vantagem de sua morte. O que acontece com o luto, e é ainda possível, vocês percebem que efeito isso produz nas almas? Perdoar e esquecer. O perdão que une é oculto e silencioso. Ele não é falado, mas praticado. No fundo, é o mesmo que a indulgência. Ele não leva em conta um erro, uma injustiça ou uma culpa. Ele esquece,
Dessa maneira, o erro, a injustiça e a culpa não causam dano à relação. Pelo contrário, na indulgência silenciosa, a relação se aprofunda e a confiança recíproca cresce, principalmente em quem se valeu da indulgência. Ela lhe permite que, quando chegar sua vez, também não leve em conta e esqueça os erros, injustiças e culpas de outros. A situação é diferente quando um diz ao outro: eu lhe perdoo, pois, ao dizer isso, declara-o culpado, coloca-se acima dele e humilha-o. Esse perdão explícito suprime a igualdade numa relação humana. Em vez de salvar a relação, a coloca em risco. Como é, porém, quando o outro nos pede perdão? Quando o pedido nasce da dor e de nos ter perturbado ou ofendido, isso permite que esqueçamos mais facilmente o erro, a injustiça ou a culpa, principalmente quando também tivemos alguma culpa em relação ao outro. Então, podemos conceder-nos reciprocamente um novo começo, sem voltar ao que houve. Essa é uma maneira muito humana de perdão, pois ambos permanecem iguais e, ao mesmo tempo, humildes. Existem, porém, situações em que se proíbe a indulgência, quando a culpa é tal gravidade que só pode ser reconhecida pelo ofensor e sofrida pelo ofendido. O caso extremo dessa culpa é o assassinato, pois é irreparável. Aqui o culpado precisa assumir a culpa e as suas consequências, sem esperar o perdão. E os envolvidos não podem arrogar-se o direito de perdoar, como se pudessem fazê-lo e tivessem esse direito. O que se passa na alma de um culpado que espera e pede perdão? Ele deixa de olhar as vítimas que prejudicou de modo irreparável e já não pode ficar de luto por elas. Em lugar disso, procura esquivar-se das consequências de sua culpa, empurrando-a para sua vítima, empurrando-lhe a responsabilidade por ela. Talvez até se zangue com a vítima, como se ela tivesse a obrigação de perdoar-lhe. Caso seja perdoado, o perpetrador perde sua dignidade e grandeza, e quem o perdoa priva-o dessa dignidade e grandeza, e principalmente da força que ele poderia receber se assumisse a culpa e as suas consequências. Pois quem empreende e realiza, a partir dessa força, algo especial para seus semelhantes, ganha sua dignidade e, de certa maneira, recupera seu lugar entre eles. O que passa na alma dos que concebem o perdão a um tal culpado? Eles também perdem de vista as vítimas e não podem mais ficar de luto ou sofrer com elas. Acima de tudo, porém, colocam-se acima do culpado e o tomam pequeno e desprezível. O seu perdão pode provocar a raiva do culpado, pois sua pessoa e o seu ato não são levados a sério. Esse tipo de perdão, em vez de acabar com o mal, o alimenta e fortalece. Quem concede um tal perdão, arroga-se algo que só... Arroga-se, perdão, ai meu Deus. Ai, peraí. Que parágrafo que eu estava? Como que eu pude me perder aqui, gente? Perdoe-me. Quem concede um perdão arroga-se algo que só compete a um poder superior, ao qual o perpetrador e a vítima estão entregues e em cujo serviço se encontram, cada um à sua maneira. Quem quer perdoar, nesse caso, recusa honrar esse poder e coloca-se como igual ou mesmo superior a ele. Quando o perpetrador e a vítima reconhecem que não podem escapar das consequências desse crime, porém ambos chegaram a limites intransponíveis, precisam reconhecer a própria impotência e curvar-se diante do seu destino.
Isso os une de uma maneira humana e profunda, e lhes facilita na presença desse destino. O caminho para a reconciliação. Como podemos proceder humanamente diante de perpetradores e vítimas? A resposta humilde a isso é a misericórdia. Ela é um movimento, uma atitude de coração diante de nossos semelhantes, mas também diante dos animais e de qualquer outra criatura. Sentimos isso diante do sofrimento e da culpa inevitáveis de nossos semelhantes e procuramos mitigá-los com obras de caridade, cientes de que esse sofrimento e essa culpa não podem ser abolidos em profundidade. Como nos tornamos misericordiosos? Quando confrontados com a própria necessidade, a própria culpa e a própria situação, frequentemente sem saída, entendemos em que medida também nós dependemos da misericórdia e da indulgência alheia. Os misericordiosos compartilham a impotência dos culpados e dos sofredores, e essa impotência não lhes permite que os julguem ou perdoem. Permanecem numa posição humilde. Essa misericórdia silenciosa. Com isso, falei também do amor que reconcilia. É um amor especial, que está acima daquele amor que ainda quer qualquer coisa. O amor significa, nesse contexto, reconhecer todos os outros como iguais a mim diante de uma realidade maior. A humildade tem o mesmo sentido, perdoar e receber também. Prossegue mais um pouquinho? Não. Esses dois textos aqui são muito importantes, né? Primeiro, expiação e reparação. Eu vou te perdoar e esquecer. Alguém tem algo para falar? Algo que chama a atenção, Jane? Sim, Jane, estou aqui te escutando. Abra seu microfone, Jane. Você quer falar algo? Não te ouço. Tem, travou alguma coisa lá. Sim. São dois pontos aqui Sim. muito fortes, né? Aberto. Elide? Ah. Ok. Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Pronto, deixa eu só apagar aqui. Pronto. Em relação ao perdão, né, o que me chama a atenção é que ele traz uma perspectiva do perdão muito mais profunda, né, e transformadora, no sentido de que não é apenas me perdoe ou eu te perdoo, é realmente olhar nos olhos do outro, né, e dizer, eu me importo com você e estarei aqui para fazer o que for necessário, né, por você. E eu achei muito lindo isso, né, porque são dois polos completamente opostos, né, só a palavra em si, mas a essência da palavra e a ação que vem, né, com a palavra, né, ação e palavra são duas coisas que fazem, né, muita diferença, né, porque a palavra, só a palavra, ela pode não ter... Não está conectada profundamente com a intenção, porque precisa de uma reparação. Eu preciso sentir exatamente a dor e o dano que eu causei no outro. Então, quando eu causo algo no outro e eu simplesmente peço perdão ou eu te perdoo,
Primeiro você declara o outro culpado. Sim, você é o culpado, né? Eu te perdoo, uma declaração de que é culpado, mas quando ele coloca dentro desse aspecto, você já perde a igualdade da relação. Eu me senti acima de você, portanto, eu te perdoei, você está abaixo de mim. Você sim que é o pecador e eu não. Então, você perde essa igualdade da relação humana. E também, quando você busca, ele fala assim, essa questão do assassinato, do perpetrador, quando existe um assassinato, ele precisa sentir, né, nesse lugar de não, porque se eu o perdoo, espera um pouquinho, viu? Cris, espera um pouquinho só. Pronto, eu precisei fechar duas portas ali, que ela estava... Ok. Sim, então, eu estava falando assim, que a culpa, né, do assassinato, ele, na verdade, ele precisa sentir. E se a gente o perdoa, tira a dignidade dele poder sentir e fazer uma reparação, e aí sim ele poder, de fato, dar esse salto. Quando ele traz esse exemplo da reparação com o garoto que roubou a bolsa da senhora, né? E depois, o que aconteceu? Ele foi lá olhar a pobreza da mulher. E só quando ele viu, o que eu posso fazer por você? Ele se arruma no meu jardim. E quando o garoto arrumou o jardim, e a partir dali, daquela relação, a relação se transformou. E muitas vezes a gente não consegue fazer essa reparação, esse reencontro dentro da própria família, com os próprios filhos, com os próprios irmãos, com os próprios pais, muitas vezes, né? Então, a gente aqui são dois textos muito, muito importantes para que a gente possa estar olhando para além daquilo que naturalmente a gente até banaliza, né? Ah, me perdoe aqui, ainda está tudo ok. Não, se você fez um ato que feriu profundamente o outro e deixou o outro numa situação muito delicada, é preciso sim que você possa dar este passo. E quem perdoa um assassino, por exemplo, priva dessa dignidade. Mas, quando a gente olha para as relações, a gente precisa perdoar no sentido de esquecer. Não esquecer porque eu vou banalizar, mas eu esquecer dentro de um processo misericordioso. Ele traz aqui, né? Como proceder humildemente diante de perpetradores e vítimas? Como fazer isso? Como nos tornarmos misericordiosos? Então, ele coloca essa misericórdia silenciosa. Eu chego de um tal ponto de compreensão e, ao mesmo tempo, de respeito, onde eu posso olhar o outro com a dignidade que o outro tem e com a possibilidade que o outro tem de regeneração, que eu coloco aquilo ali no esquecer, não significa eu anulei aquilo. Não é uma anulação, não é um indulto que eu dou, mas algo que vai me levar para um movimento maior.
O amor especial, ele está acima daquele amor que ainda espera alguma coisa. Ele está ainda acima do julgo, da consciência pessoal. O amor significa, neste contexto, reconhecer todos os outros como iguais a mim. Iguais a mim, diante de uma realidade maior. Então, para que haja essa reparação, eu preciso olhar que essa pessoa do outro lado é igual a mim e merece uma reparação. Às vezes a gente fica esperando que o outro faça a reparação, né? O outro faça a reparação, vou poder dar um passo. Muitas vezes é você, o maior sabedor, que precisa dar um passo primeiro. Para que o outro possa se encorajar e dar o passo necessário. Maria, Oi, Ana. em curtas palavras, né? Só assim para ficar um pouco mais claro, mesmo você sendo às vezes a vítima, você pode e deve perdoar primeiro, porque assim você liberta ele do perdão, é isso também? Isso. O Roberto traz isso claríssimo, né? Aquilo que eu quero, eu preciso dar primeiro. Né? O respeito, por exemplo, né? Então, eu preciso respeitar primeiro para também ser respeitado. Então, muitas vezes a gente está diante de uma situação que o outro não tem consciência, que o outro é muito mais jovem, que o outro está completamente desconectado da realidade. E a desconexão, muitas vezes, ele não é naquele momento. Se passa uma vida inteira desconectado. A desconexão, por exemplo, pode acontecer nas crianças. As crianças desconectadas e elas não vivem exatamente as questões mais endurecidas da vida. Os pais os poupam tanto que eles não conseguem sentir-se na pele do outro e por isso ele não vai ter empatia com as coisas sofridas da vida. Então ele passa para ser uma vida de inocente. Então esse estado de despertamento é a própria vida que vai trazendo isso para que as pessoas possam estar vendo, medindo as consequências, para poder ver qual é o passo que eu dou. Se eu dou bons passos, eu vou gerar força, mas se eu der maus passos, eu vou gerar também danos, confusões, complicações. Então, olha só que ele coloca no início do texto. O perdão que une é oculto e silencioso. Ele não é falado, mas praticado. Quando ele coloca ele esquece, ele não está falando assim que eu fiquei desmemoriada. Mas eu esqueço porque eu coloquei num lugar tal de compreensão. Isso é de dignidade, colocar o outro nesse lugar, né? E esse silêncio é parte daqui, né? Esse lugar tão difícil que é o coração. A chegada ao coração e permanecer no coração. Gente, quanto aprendizado, hein? Quanto aprendizado, e precisa assim dar meditação para isso. E por isso que silenciar, o silêncio, silenciar, dar esse passito para trás, que a gente está também travando nossas questões para os nossos leões, né? Os leões interiores. Para poder assumir essa outra parte. Quantas coisas a gente vivencia que a gente não aprova, não gosta, não quer, e a coisa é posta, assim. E aí, às vezes, você tem que saber como você chegar lá para efetivar uma ação positiva.
E muitas vezes a gente não está com essa conexão, né? E descemos ou assumimos atitudes indevidas. E mais uma coisa aqui, quando ele coloca assim, essa questão do perdoar, né? Quem quer perdoar, nesse caso, recusa honrar esse poder e coloca-se como igual ou menos superior que ele. Então, quando existe quando alguém se arroga, então essa arrogância, ela não é... Seu perdão pode provocar a raiva do culpado, pois sua pessoa e seu ato não são levados a sério. Nesse texto aqui, no início da página, o que se passa na alma dos que concede o perdão a um tal culpado? Então, se eu dou o perdão, o que eu estou provocando? Eu provoco a raiva do culpado, porque ele não é levado a sério. Esse tipo de perdão, em vez de acabar com o mal, o alimenta e o fortalece. E aqui a gente precisa fazer uma distinção, né? Entre esse orgulho, que é levado quando se provoca raiva, ou a híbris. A híbris é um pouco diferente do orgulho. Mais alguma pergunta, algum comentário, algumas compreensões? É porque eu precisei me deter mais aqui nessa página, porque aqui é um ponto-chave das nossas relações. Nos enganchamos aqui, porque sabemos fazer expiação, mas não reparação. A expiação é um ato egoísta, como o próprio Bert coloca, é um ato egoísta. Porque não ajuda nada e não ajuda ninguém. A reparação é diferente. Quando alguém se compromete em fazer algo pelo outro. Ele colocou a distinção também nesse perdoar. Né? Se eu peço perdão gratuitamente, eu também fico na posição superior, quem dá o perdão. Quando é um caso grave de assassinato, você também, ele precisa sentir a dor, mas e não precisa, a própria dor faz essa expressão. Às vezes se passa períodos dentro de uma prisão, mas ele não se sentiu, ele cumpriu a expiação, mas ele não se regenerou internamente. E tanto a reparação quanto o perdão é uma possibilidade de regeneração. É aquela palavra assim, sentir na pele, não faço mais, aprendi, e aí eu vou para um outro patamar muito superior. Meninas, pessoal, chegamos ao final. Então, na próxima semana, vamos dar uns passinhos a mais. Temos poucas páginas para concluir. Eu acredito que vamos conseguir na próxima semana concluir. Então, eu até proponho que a gente, ao invés de começar às 13h15, comecemos às 13 horas. Porque fazemos 1 hora inteira e a gente conclui.
Pode ser assim? Martinha, então você já refaz lá o convite. Gente, então, um abraço grande, tudo de bom. Nos encontramos na próxima semana. Gratidão, Maria. Tá, minha querida? Beijo grande para todos, viu? Maria. Grata e agradecida. Tchau, gente. Um beijo.